um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha pelo canal 99 da NET TVI. Esse é o programa Trupe do Verbo, mais uma noite, essa noite de terça-feira, entrando aí na sua casa, entrando na sua família, entrando nesse momento em que você nos acompanha, em que você ora, em que você partilha conosco essa noite de graça, essa noite de bênção, essa noite de alegria. Nessa noite, nesse dia 25 de março, a Igreja Católica comemora o dia da Anunciação. O dia em que o anjo encontrou aquela virgem cheia de graça, cheia de amor, e que naquele momento a virgem disse sim, e a salvação veio a nós, veio ao mundo através do Espírito Santo. E o seu sim, irmão? E o seu sim, irmã? Como tem sido? Como tem sido o seu sim nessa quaresma? Como tem sido o seu sim na sua igreja, na sua comunidade? Como tem sido o seu sim no seu trabalho? Como tem sido o seu sim na sua família? Quantas vezes Deus está te chamando, quantas vezes Deus está pedindo essa afirmação no seu coração, na sua vida, para que você também diga o seu sim, assim como a Virgem, assim como Nossa Senhora, assim como ela disse ao Espírito Santo, assim como ela disse ao Santo Anjo. Por favor, meu irmão, Deus está clamando no seu coração, minha irmã, que você também, nessa noite de dia 25 de março, diga também o seu sim. Em especial, para nós, programa Trupe do Verbo, nós queremos que você diga sim ao amor, diga sim à comunidade, diga sim à unidade, diga sim a essa fraternidade, a vida de irmãos que nós precisamos viver. Diga sim à vida comunitária que nós precisamos viver. Já dizia o poeta, né? Ninguém é feliz sozinho, ninguém consegue ser feliz sozinho, ninguém vive sozinho, irmão. E principalmente na nossa vida de cristãos, principalmente no cristianismo. Se você um dia pensou, assim como nós, daqui alguém pensou que dá para ser cristão sozinho, se enganou. Porque o cristianismo vive-se em unidade. O cristianismo é plural, irmão. O cristianismo precisa ser vivido entre os irmãos, entre aqueles que você ama, entre aqueles que muitas vezes você vai ter que suportar também. Não é fácil viver em unidade. Pense aí na sua família, né? Não é fácil viver uma vida em família. O esposo é diferente da esposa, os filhos são diferentes uns dos outros, mas mesmo assim, o amor faz com que nós nos unamos. Portanto, esse é o tema para nós nessa noite de dia 25 de março, nesse programa Trupe do Verbo, viver em unidade, viver em comunidade. E esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Deus não constituiu a sua igreja para que a gente fique rezando em casa. Deus não constituiu a sua igreja para que a gente viva sozinho lá em casa, na nossa sala, no nosso quarto, tentar viver o cristianismo. Não, Deus nos constituiu igreja para que a gente viva em unidade, para que a gente viva em fraternidade, para que a gente viva a diversidade em unidade. Nós vamos falar mais sobre isso nesse programa, mas já começo dizendo isso a você. Pense nisso. A igreja é feita de diversidade, de pessoas que não são iguais. Imagine 9 milhões de bens aí no mundo. Não, não pode ser. Não pode. Pessoas precisam ser diferentes. Como aqui nós temos hoje no estúdio. Pessoas diferentes, mas que se unem no mesmo sentido, no sentido de ser irmãos, no sentido de ser igreja. Quero terminar esse bloco, começar a nossa reflexão, colocando essa palavra a você, para que você também reflita aí na sua casa. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 36. Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante.
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Portanto, irmão, se você quer ser cristão, se você quer ser católico, você precisa aprender cada dia mais a amar, a perdoar, a ser unido, a ser irmão, a ser fraternidade. Se você quer ser cristão, se você quer ser católico, você precisa aprender a essa palavra, amar o próximo como a ti mesmo, ou até mais do que a si mesmo, porque às vezes a gente precisa amar o irmão como se ele fosse muito mais importante do que a nós mesmos, muito mais importante do que a nossa vida, do que o nosso coração. Continue conosco, continue conosco. Talvez esse programa seja um programa de cura para você, talvez esse programa seja um programa de alegria para você, talvez esse programa sirva para que hoje você perdoe aquele que você precisa perdoar. Talvez esse programa sirva para que você também dê o perdão a quem você precisa dar. Fique conosco, nós vamos terminar esse bloco cantando esse pedido de Deus para que nós nos amemos, para que nós sejamos um, como Ele mesmo nos pede, como Ele mesmo nos ensinou. Cantemos, fique conosco, no segundo bloco nós seremos convidados e esse tema será mais aprofundado. Vamos cantando. Aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a você de casa, vai lá. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus, que chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. O que é que eu vou dizer? Quando a gente aceita Deus, a gente ganha um amigo que sabe explicar com a vida o que é amizade. E quando a gente é amigo de Deus, Ele nos dá outros amigos, e juntos viveremos unidos num amor de verdade. Amigo é aquele que se alegra quando o amigo está bem. Amigo é aquele que acolhe e não despreza ninguém. Amigo é aquele que chora quando o amigo chora. Enquanto não vê um sorriso, não vai embora. Cante, vai lá. Eu vou te amar para sempre. Meu amigo, você mora no fundo do meu coração. Deixa eu falar uma verdade.
Estamos de volta, esse é o segundo bloco do programa Trupe do Verbo, essa noite de graça para nós, dia 25 de março, dia da Anunciação de Nossa Senhora. E como é bom ter um amigo, né? Como é bom ter um irmão. E quantas vezes a gente vê isso de verdade, que o amigo é mais do que um irmão, né? O amigo se torna um grande irmão para a gente. Quantas coisas a gente conta para os amigos, para as amigas, que a gente não tem coragem de contar para os nossos irmãos, para os nossos pais, você que é jovem. A gente acaba se abrindo, né, se confessando com os nossos amigos, e os amigos são aqueles que nos ajudam, que nos levam muitas vezes para o céu. Os amigos são aqueles que nos levantam quando a gente está caído, está cansado. Amigo é tudo de bom. Eu convido você até a pegar o seu celular aí e ligar para o seu amigo, ligar para a sua amiga, aproveitar essa música e dizer para ele o quanto ele é importante, o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Talvez o seu melhor amigo seja o seu pai, seja a sua mãe, e há quanto tempo você não fala com eles? Então pega o celular, aproveita agora e liga para eles, fala o quanto você o ama, o quanto eles são importantes para você. Quero lembrar você que a gente tem a nossa fanpage, né, no Facebook, facebook.com/programa Trupe do Verbo. E a gente tem também o nosso canal no YouTube. Só digitar lá Trupe do Verbo, todos os nossos programas, desde o primeiro até hoje, e inclusive hoje, depois do programa, você já pode acessar, que esse programa já estará no YouTube para você assistir, para você compartilhar, para você mostrar também para os seus amigos. Faça isso, compartilhe com os seus amigos, aquele que você ama, esse programa, essa boa notícia. Como eu disse no primeiro bloco, não dá para ser feliz sozinho, não dá para ser cristão sozinho. E por isso hoje a gente quer fazer um programa diferente, um bate-papo, né? Aqui com dois irmãos muito queridos. Um você já conhece bastante, porque ele sempre está aqui com a gente. Já apresenta o programa, é o nosso diretor espiritual aqui, sacerdote amado por nós. E eu tenho certeza por você também, que é o Padre Sirlei. Boa noite, Padre. Boa noite, Beni. Boa noite a você que está conosco. E que bom que você está conosco, nos fazendo companhia nessa noite. Aliás, nos faz companhia quase que toda terça-feira, e é muito bom saber que você está conosco. E que, assim, de longe mesmo, a gente pode dizer que você também é nosso amigo, porque partilha com a gente esses momentos de graça de Deus, esse momento de oração. Muito oportuno, né? Esse tema que nós estamos vivendo nessa noite, por conta desse tempo de Quaresma, que é um tempo de reaproximação com Deus, um tempo de conversão, um tempo de buscar algo novo na nossa vida e deixar que Deus faça nova todas as coisas. E também um tempo de nós renovarmos as nossas amizades, a nossa amizade conosco mesmo, porque às vezes a gente se torna inimigo de nós mesmos, retomar a amizade também com as pessoas que precisam do nosso perdão, que precisamos nos humilhar para isso, e também um tempo de nos reconciliarmos com o nosso amigo maior, que é Deus. Então, Deus abençoe você. Fica conosco até o final desse programa. Um outro nosso convidado, talvez você não conheça daqui do programa, porque é a primeira vez que ele vem. Apesar da gente convidar ele um monte de vezes e ele não vir, hoje ele resolveu vir e vai partilhar conosco esse programa. Talvez você não conheça daqui, mas com certeza você conhece das pregações, dos encontros, porque é um irmão muito abençoado, muito amado e que tem esse ministério de ser profeta do Senhor, de ser missionário. Nosso irmão Cleiton, lá de Pilar do Sul. Boa noite a todos os telespectadores da Trupe do Verbo, boa noite você que está aí. Boa noite, Padre, boa noite, Beni, Júnior, boa noite, Juninho, boa noite a todos, principalmente a você da TVI, porque esse programa não existiria sem você, né? Então, a unidade, ela precisa existir até mesmo aqui. Vocês aí, nós aqui, e nós vivemos essa partilha. E isso é gostoso, né? Quando eu cheguei aqui, me disseram que eu ia pregar, né? Falei, não, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer uma partilha, porque a partilha é onde nós revelamos a verdade. E a verdade, ela vem quando a gente está entre amigos, né? Sim. Porque a gente gosta de ser verdadeiro com um amigo, né? Nem em casa a gente, às vezes, é tão verdadeiro como a gente é com um amigo. Então, para mim é uma alegria, Beni. Claro, eu não pude vir por conta dos compromissos mesmo, né? São muitos, graças a Deus. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Quero deixá-los livres, para que a gente possa conversar, para que inclusive o Júnior também, que a gente possa, na hora que vocês quiserem, entrem no assunto, vamos partilhar um pouco disso. Queria começar
dizendo isso, enquanto vocês falavam, eu lembrava que Jesus disse que já não nos chama de servos, mas também nos chama de amigos, porque o servo não sabe o que o seu patrão faz, mas o amigo sabe, o amigo conhece. É esse, Padre, o relacionamento que a gente deve ter com Deus, um relacionamento de amigo? Acima de tudo, é esse o relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Dessa amizade que denota uma intimidade. Como nós já falamos aqui, às vezes nós somos muito mais íntimos daqueles que estão fora da nossa casa do que aqueles que estão dentro da nossa casa. E o que nós mais precisamos buscar, até para fortalecer os outros relacionamentos. Amizade com Deus acima de todas as coisas. Até porque a própria palavra de Deus nos fala que buscar a Deus acima de todas as coisas e depois tudo mais vem por acréscimo. Quanto mais nós somos amigos de Deus, mais a gente se revela amigo ao nosso irmão. Porque essa amizade, essa intimidade com Deus, e nesse bate-papo com Deus, é que a gente também vai se descobrindo. E se descobrindo, vai descobrindo um Deus que é pura misericórdia. E nessa descoberta, a gente cresce como pessoa humana. E crescendo como pessoa humana, com certeza eu posso ser melhor para outra pessoa. Eu posso ser mais amigo do meu amigo. Eu posso ser mais ouvinte daquele que precisa falar. Eu posso estar mais próximo, eu posso estar mais aberto. É Deus que realiza isso na gente, né, Cleiton? É engraçado de falar tudo isso, porque o tema é muito propício mesmo para essa quaresma, né? Porque a quaresma nos convida a fazer esse alicerce, né? Que é o tripé, né? Espiritualidade, Cristo, né? No centro, espiritualidade e comunidade, né? Irmãos. E ninguém consegue amar os irmãos se primeiro não se descobriu amado por Deus. Não é? Sim. Essa espiritualidade que é a principal, né? A gente tem mania de dizer, meu Deus do céu, mas eu vou na igreja e eu não gosto porque eu chego lá as pessoas ficam me olhando. Eu vou na igreja, mas o padre tal é chato, ou então a ministra tal, ou fulano tal. E aí é uma espiritualidade alicerçada nas pessoas e não em Cristo. Então Cristo sendo o centro, e aí nós temos os tripés que são a espiritualidade e são os irmãos, eu consigo conviver com tudo isso, né? Então a verdadeira amizade com Cristo me leva a também ter uma amizade boa, verdadeira, uma amizade legal com a comunidade, né? Me leva a ter um ambiente fraterno, né? Até a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 42, né? A primeira comunidade vivia numa comunhão fraterna, né? Então a comunhão fraterna, ela depende exclusivamente da minha amizade com Cristo, né? Da forma com que eu vivo a minha espiritualidade em Cristo. Isso é importante. E essa quaresma é o tempo mais propício para isso, né? Volta à amizade, né? E tem um outro sentido também, de que muitas vezes a amizade que a gente tem com o outro, né, nos leva a Deus. Sim. Nos leva a crescer a nossa amizade com Deus. A música que o Júnior canta me faz ter mais amizade com Deus. A nossa amizade faz, né, Júnior? Quantas vezes nessa nossa luta de cristãos aí, um ajudou o outro a ser mais de Deus. Quando um estava escorregando, quando o outro estava escorregando, nas nossas conversas. Uma das coisas que todo mundo conhece, sabe da nossa amizade, né? Sabe que a gente é muito unido. A gente não fica uma semana sem se ver, né? É verdade. Pela nossa amizade mesmo. Um liga para o outro, sempre um faz falta ao outro. E quantas vezes, vou confessar aqui, quantas vezes a gente ficou, né, Júnior? Pegava o carro do Júnior e ficava dando volta pela cidade. Isso até 2, 3, 4 horas da manhã, conversando sobre Deus. Só conversando, partilhando, falando, cada um falava um pouco de si, um pouco das coisas. Às vezes o Júnior estava passando por maus momentos, às vezes eu estava passando por maus momentos. E aquele momento aquela conversa nos levava para Deus, né? Então também tem esse outro lado, né? Que a amizade também nos faz reatar essa amizade com Deus. Sim. A amizade, inclusive, faz a gente descobrir vocação. Aconteceu comigo, porque foi pela amizade com um diácono lá em Angatuba, e que hoje é padre, e
nas conversas até de madrugada, porque quando a conversa é boa e quando a gente está entre amigos, a gente nem mede tempo, né? A gente vai madrugada fora. Nessas conversas é que foi brotando o que Deus já desde todo o tempo já tinha colocado dentro do meu coração. E foi necessária essa amizade para que essa semente de vocação ela começasse até a incomodar a princípio dentro de mim, para que eu descobrisse realmente qual era a vontade de Deus na minha vida. Então, já que é o dia que nós rendemos graças a Deus pela nossa amizade, então rendo graças a Deus, né, pelos meus amigos e agora, de maneira especial, pelo Padre Pedro Luiz. Foi ele o amigo necessário que Deus colocou naquele momento para que eu pudesse, também pelo testemunho de sacerdócio dele, pudesse descobrir a minha vocação. Então, a amizade, ela faz brotar no nosso coração a nossa vocação. É verdade. Quero colocar também no tema aqui para a gente partilhar um pouco. É bonito, a gente está falando a parte boa da amizade, né? Nós estamos falando de pessoas que nos fazem bem. Mas a maior dificuldade que a gente tem de viver em comunidade é ver a diversidade. Ou melhor, ver aquela pessoa que não nos faz bem, na verdade. O jeito dela ser, às vezes é uma pessoa ruim, né? Chata da gente suportar às vezes. Mas também é isso que nos faz crescer como cristãos, né, Cleito? Na verdade, comunidade. A vida em comunidade, eu morei na comunidade Canção Nova, e vida em comunidade não é fácil, né? Em todos os sentidos de comunidade, tanto na nova comunidade, dentro, inserido nela, na comunidade, vivendo 24 horas como comunidade, no qual a gente vivia, e também inserido na comunidade, na nossa paróquia, né? Na nossa vida de comunidade eclesial. E não é fácil, os dois lados. Mas a comunidade, viver em comunidade, não significa que nós vamos viver sempre com o melhor, não é? Aliás, viver em comunidade, teoricamente, seria perder já de início, porque eu colocaria R$100 e a pessoa colocaria R$10, e nós dividiríamos aquilo, e 110 ficaria 55 para cada um. Poxa, mas eu coloquei 100 e vou ficar com 55? É verdade. Mas aquele 55 enriqueceu o meu irmão. E talvez a riqueza que hoje ele tem, que me deixou pobre, vai me enriquecer amanhã. Então, eu nunca sei quando é que a minha riqueza, por ser um pouquinho melhor, pode tornar o outro tão rico, como também a pobreza do outro, o problema do outro, o espinho que o outro tem, que eu não gosto, pode lá na frente me tornar rico. Ao ponto de eu começar a entender, puxa, aquele irmão é assim por conta de uma história, talvez, né? Puxa vida, nossa, aquele defeito dele, agora eu percebi que é o meu. Eu lembro quando eu cheguei na comunidade, na Canção Nova, uma semana de comunidade, eu já estava em crise. Uma semana. Eu chamei meu formador e falei, pelo amor de Deus, reze por mim. Por quê? Porque eu sou egoísta, que eu sou metido, eu sou soberbo, não sou nada de humilde, eu não sou, sabe, fui descobrindo um monte de defeitos, um monte de limitações que a gente não entende às vezes, que a gente não vê. Nossa, eu vou para a comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas, a Bíblia me chamou, né? Eu sou o cara. Aí eu cheguei lá, uma semana, falei, meu Deus, eu não sou nada desse cara. E percebi que eu sou orgulhoso, que eu sou metido, que eu não gosto de partilhar, que eu não gosto de certas coisas. Então a gente vai percebendo que a gente não é aquele rico que a gente acha que é, né? E que a gente precisa descobrir o pobre. Por isso, se descobrindo o pobre, a gente consegue acolher problemas do outro. Então, a viver em comunidade é a gente saber que a gente vai começar perdendo, mas que a gente vai enriquecer amanhã. Na frente, né? E a gente também tem que ser santificação para as pessoas, né? Quando o Beni começou a falar sobre esse negócio de pessoa difícil, chata, na hora eu lembrei de mim. Eu acredito que eu seja, o Beni é meu melhor amigo, meu irmão, ele sabe disso. Eu acredito que eu seja uma pessoa difícil. Mas todas essas pessoas difíceis, às vezes, elas nos santificam, né? Santa Teresinha conta, né, que toda vez que ela ia lavar roupa lá no tanque, tinha uma irmã que fazia questão de jogar água nela. Mas a irmã fazia questão de molhar aquele hábito lindo que ela estava vestindo. E ela percebeu que aquilo ali fazia bem para a irmã. O que ela fez? Ela ficava do lado da irmã. Todas as vezes. Todas as vezes, só para a irmã molhar ela. Isso que é santidade. Às vezes a gente precisa ter
passo de fé, né? Compreender também que, eu costumo dizer assim, que as pessoas ruins, tem gente que fala assim, aquele sujeito lá não serve para nada. Serve sim, serve para mau exemplo às vezes. Não vou fazer igual. Mas também serve para nos santificar, ainda mais. Com certeza. Talvez eu esteja te santificando, bem. Acho que eu vou pro céu, viu? Eu lembrei daquela música do Padre Fábio que diz, sou humano demais para entender, né? Esse jeito que Jesus tem de escolher o que a gente, em primeira mão, acha que são os piores. Que são os piores. Até a gente estava compartilhando com o Cleito dos apóstolos. Os apóstolos eram os piores, né, pai? Vamos citar, Pedro era o quê? Se você pega a lista dos apóstolos e pega os critérios de escolha que nós temos hoje para as grandes firmas, ou às vezes até os critérios que nós padres temos para escolher as pessoas para o ministério, a gente vai ver que talvez a gente esteja num caminho contrário daquele caminho que o próprio Senhor pegou, né? Não escolheu os melhores, os mais qualificados. Deus não faz acepção, né? Não faz acepção de pessoas. E Ele vê coração, e vê a intenção, o desejo da pessoa realmente de querer, mesmo errando, mesmo caindo muitas vezes. Na relação de amizade existem as crises, elas acontecem. E eu creio que elas até são necessárias, né? Com crise se cresce. Elas são necessárias para amadurecer um pouco mais a relação, para estreitar mais os laços de amizade. Talvez você na sua casa, na sua comunidade, família, você esteja hoje passando por uma crise. A crise que nós passamos nunca é ponto final no relacionamento, mas ela é uma continuidade necessária, é um caminho necessário para que a gente amadureça mais, para que a gente se aproxime mais. Um momento oportuno para a gente olhar também, como o Cleiton falou, olhar mais para nós mesmos, né? Onde é que eu estou errando como amigo do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, como amigo do meu filho? Fazer esse exame de consciência necessário para saber até que ponto eu estou realmente sendo amigo e aproveitar essa crise para o crescimento. Então, uma coisa que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se está passando uma crise de relacionamento, seja com o seu amigo, seja com a sua amiga esposa, seja com o seu amigo esposo, tenha paciência. Toda tempestade ela passa, e depois que ela passa, você vai sentir toda a calmaria, né? Firme-se aí em Deus, né? Deus está com você. Essa crise que você está passando, ela é necessária para o seu amadurecimento. Pensa nisso um pouco. Não ponha ponto final no relacionamento, não. Confie. Sabe, o padre falou, eu queria pegar um gancho do padre, porque nessa questão de amigos de Jesus, né? Eu me lembrei agora, Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele, né? 12 apóstolos que andavam com ele, mas desses 12 Jesus gostava de rezar com mais 3, né? Com 4, né? Jesus gostava de rezar com esses, a palavra sempre dizia isso. E Jesus escolheu os filhos do trovão, os irmãos, que ele chamou filhos do trovão, depois Pedro, que negou na cruz, e Judas, que foi o traidor. Então, Jesus escolheu bem. Estava muito mal de amigo, né? Jesus estava muito mal de amigo. Mas Jesus, Deus tirou uma providência disso tudo, porque é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar, é exatamente isso que Deus quer nos mostrar, que a comunidade se faz também com irmãos limitados, né? A santificação se faz também com irmãos fragilizados. E a vida em comunidade se faz também com esse tipo de pessoas. Eu até fico muito chateado. Uma coisa que mais me chateia em vida em comunidade é quando a pessoa fala, eu deixei de ir naquela igreja, ou naquela missa, ou naquela comunidade, naquela paróquia, por causa de padre tal, por causa de irmão tal, por causa de ministro tal, por causa do Bene que canta, por causa disso aí. Eu deixei de ir por causa da pessoa. Eu fico extremamente irritado, não irritado, mas chateado com isso, porque aquela pessoa não fez nenhuma experiência com Deus. Nenhuma. Deixou de fazer a experiência com Deus. Então hoje eu peço, hoje eu trago isso, hoje a gente acha que está falando isso, mas eu queria em especial colocar isso. Volta para a sua comunidade, volta para a sua igreja, volta para a sua casa, volta para a sua vida, aonde você quer estar, aonde você foi convidado a estar, aonde Deus te convidou a estar.
Talvez uma comunidade mais próxima da sua casa que você deixou. Talvez para sua casa, sua família, sua igreja doméstica. Não sei aonde esse programa pode atingir, aonde esse programa pode chegar. Eu sei da eficácia desse programa, mas eu convido você, volta para casa. Volta para o lugar onde você foi chamado. Volta para a sua família, eclesial e doméstica. Com certeza. Quero terminar deixando uma questão aqui para que a gente aprofunde mais no próximo bloco. Muitas vezes também nessa relação de amizade, eu queria dizer principalmente para você que está em casa, às vezes a gente cobra demais o outro. Cobra que o outro seja aquilo que a gente imagina ser. Aquilo que a gente imaginou daquela pessoa. E às vezes o que a gente cobra da pessoa, a pessoa não consegue dar. Não adianta, não tem jeito, né? Um jeito simples, um exemplo simples. Não dá para eu pedir para que o Júnior vá correr comigo toda a tarde, porque ele não consegue, não dá. Eu não posso cobrar isso. Posso cobrar que ele seja meu irmão e que ele me dê forças toda vez para que eu faça uma caminhada, para que eu corra, para que eu faça isso. É um exemplo bobo, mas é verdade. Às vezes a gente cobra do outro que o outro não consegue dar. E aí a gente vai e se magoa com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não foi aquilo que a gente imaginou. Aquele desenho que a gente fez da pessoa, o ideal de pessoa, de amigo que a gente gostaria de ter. Depois no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas pense também nisso. Às vezes você tem cobrado o seu padre demais, às vezes você tem cobrado o seu irmão lá na comunidade demais. E esse irmão só servirá para você quando você entender aquilo que ele realmente pode dar. Vamos terminando cantando. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. O que é que eu vou dizer? Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Cante comigo, vai lá. Oh, 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 oh. Civilização do amor. Vamos todos cantar? Vamos lá? Vai lá. Oh, 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 oh. Civilização do amor. Mais uma vez, cante forte, vai. Oh, 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 oh. A civilização do amor. A civilização
civilização do amor. A civilização do amor. É isso que nós sonhamos para a nossa cidade, para a nossa diocese, que a gente possa construir no nosso território, no nosso pequeno território, que às vezes não é tão grande como você imagina. Talvez o seu território aí seja só a sua casa. E você construindo essa civilização do amor na sua casa, você vai estar colaborando para o reino de Deus. Colaborando para que todo o resto da civilização seja essa civilização do amor. Esse é o programa Trupe do Verbo. Nós estamos então no último bloco desse programa. Como eu digo, o programa quando é bom passa muito rápido. Nós vimos passar o segundo bloco, já estamos no terceiro. Lembrando que você pode assistir pelo YouTube todos os programas, inclusive esse, e compartilhar. O convite que eu faço a você é compartilhe, né, na sua página no Face, com os irmãos, compartilhe, mostre esse programa, mostre essa boa nova àqueles que você ama também. Eu terminei o último bloco dizendo isso, Padre. Às vezes a gente cobra demais. Eu me lembro do Padre Fábio de Mello dizendo isso, que as pessoas imaginam ele aquela doçura de pessoa que se apresenta na TV e no show. Mas a verdade é que nos bastidores as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm um comportamento diferente. Às vezes eu digo isso como ovelha agora, talvez a gente cobre o pastor demais, cobre o padre demais às vezes também, né? Esquece que o padre também é humano. Nós estamos no mesmo barco, nós temos carne, temos ossos aqui, sangue, né, flui aqui dentro. O que não deve ser desculpa, né, para as nossas limitações, para os nossos erros, mas dizer também que somos humanos e temos as nossas imperfeições, temos as nossas limitações. Acontece que nós idealizamos um ser perfeito, o que nós não encontramos, né? Idealizamos às vezes com relação a nós mesmos e às vezes com aquilo que nós queremos ser, a gente acaba se decepcionando um pouquinho porque a gente criou aquela expectativa. Como amigos, a gente vai aprendendo realmente a amar a pessoa, inclusive nas suas limitações, inclusive com os seus defeitos, né? Inclusive com as suas rabugices. A gente vai suportando, mas no sentido bom da palavra suportar. Porque às vezes a gente fala, não suporta aquela pessoa. Não no sentido muito bom, mas o sentido de suportar é você ir carregando, né? E sendo carregado também, porque isso acontece. Então, a amizade, com certeza, ela nos ajuda muito nisso. A gente ir amando, suportando o nosso irmão, inclusive nas suas limitações, inclusive nas suas debilidades. É bonito o que você está falando também. Acho que foi o Espírito suscitou no seu coração, no coração do Senhor, porque essa palavra vem calar, de certo modo, as tendências que as pessoas têm de criar um ídolo dentro da igreja, não é? Vamos na missa daquele padre que faz cura e libertação, né? E aí, de repente, ele encontra-se com a pessoa daquele padre e vê que aquele padre não é também tudo aqui, né? Não supriu a expectativa que aquela pessoa, nossa, aquele padre reza bem, aquele padre fala bonito, o Beni com o Júnior quando canta, meu Deus do céu, eles abrem a boca para cantar, o Espírito já é transmitido, mas aí quando se encontra com a pessoa do Beni, do Júnior, né, do Padre Cirlei, do Cleiton, a pessoa acaba machucando a outra e não dando a mesma coisa que talvez aquela expectativa que ela gerou, né? Não conseguindo suprir a expectativa, né? Como o senhor falou. É igual namoro, né, padre? Até queria deixar já um beijo para minha namorada Juliana, que eu amo tanto, sou apaixonadíssimo, né? É igual namoro. Começa, namoro, você quer falar toda hora, você quer ver toda hora, você quer ligar toda hora, mandar uma mensagem, cada 5 minutos, né? Depois vem os compromissos, né? Depois as coisas vão se esfriando. Não é que vai se esfriando. Você vai relaxando? Não é que vai relaxando. Você tem os outros compromissos, né? E aí você vai deixando aquilo. E se você não tiver um bom entendimento, você acaba achando que eu vou achar que a Juliana já não me ama como antes.
a Juliane vai começar a achar que eu não amo já ela como antes. E a gente vai deixando essas investidas, né, entrar dentro de nós. Então eu vou não dando tempo para aquela pessoa, eu quero as coisas do meu jeito. Como eu tenho uma carência muito afetiva, muito grande, né, eu preciso buscar naquela pessoa e aquela pessoa talvez não vai poder te ajudar, né? Então, é exatamente isso, Padre. Que bom que o Senhor trouxe, porque até isso é muito importante para nós que estamos à frente, né? Sim. Para nós que estamos à frente. Porque às vezes nós somos cobrados também a dar àquela pessoa. E às vezes a gente quer dar somente para agradar o outro. E a gente não precisa fazer para agradar, né? É. A gente precisa ser a gente mesmo. Eu lembro uma vez eu jogava futsal na Inglaterra. Eu tive a graça de morar na Inglaterra há 4 anos e jogar futsal profissional. E toda vez depois do jogo, a gente dava autógrafo para os torcedores. Eles tinham uma fotinha da gente, uma foto da gente, a gente ia, autografava e tirava foto. E aí chegou 2 menininhos e falou, can I take a picture with you? Né? Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Ele falou, can I take a picture? Posso tirar uma foto? Eu falei, sim, eu já fiz uma pose. Ele pegou e me deu uma máquina. Tipo, pra mim tirar a foto dele, né? Can I take a picture? Yes! Aí fui e fiz uma pose, né, pra tirar a foto. Ele me deu a máquina e começaram a dar risada. Aquilo me ensinou muito. Nem sempre eu preciso ser o protagonista principal, né? O papel principal. Às vezes eu posso também ser aquele que tira a foto. Então, nem sempre eu preciso fazer por causa da pessoa. Às vezes eu posso ser eu mesmo, né? Nas minhas limitações, do Júnior, né? Do Beni, eu posso ser eu mesmo. Sim. E foi muito bom, isso é propício realmente. A gente entender, principalmente você que não tem um ministério na igreja, ou não tem um serviço na igreja, você que só acompanha, que vai, que é cristão assíduo, mas às vezes você, como eles disseram, você imagina aquela pessoa que está à frente de uma maneira. Mas esquece também, quantas vezes, né, a gente que vai em missão principalmente, a gente termina a missão exausto. Esgotado, porque ali na frente a gente se doa demais, né? Uma missa, né, Padre? A gente se doa demais. Toda aquela missão, todo aquele momento. E às vezes a única coisa que a gente quer é descansar. A única coisa que a gente quer é ficar sozinho, porque a gente já esteve no meio daquele monte de gente, daquela multidão. E a gente só quer ficar sozinho, a gente só quer... Eu digo que quem aguenta muito isso é a Vanessa lá em casa. Santa Vanessa, Santa Vanessa. A Vanessa recebe as migalhas, né? Recebe as migalhas do Beni. Ela recebe o Beni todo quebrado. E aí, quer dizer, às vezes não consegue dar a mesma atenção, a gente não consegue ter o mesmo carinho com todo mundo, né? Eu digo isso pela nossa pequenez, assim, do pouco que a gente faz. Eu imagino quem está muito mais à frente, os grandes pregadores. Eu imagino o padre, o sacerdote que escuta as confissões, né? É a gente que atende, às vezes eu atendo algumas mães, a mãe fala assim, Cleito, meu filho com os amigos dá risada, brinca, os meus filhos lá no clube, os meus filhos lá no futebol, é o melhor filho do mundo, chega em casa, nossa, meu Deus do céu, o pior filho do mundo, é desobediente, xinga, fala palavrão. Então eu imagino o padre, né? Ouvindo aquelas confissões, né, padre? Ouvindo as pessoas ali derramando o coração, meu marido, meu filho, minha esposa, né? Vai se quebrantando também, né? Eu vou pedir licença para o padre para dizer uma coisa um dia que ele me disse, e aquilo ficou por muito tempo. A sua experiência, né? O padre disse assim, eu estou no meio de todo mundo. Um dia ele me disse, na missa são várias pessoas ali. Mas no domingo, depois das 9, eu estou sozinho. É aí que nós voltamos àquilo que nós começamos o programa. Aí é que você precisa de uma amizade, da amizade com Deus. Porque senão, mesmo dentro de casa, e hoje com toda a tecnologia, toda a internet, a gente periga buscar refúgio onde o refúgio não está. Sabe? Onde o consolo não está. Onde você não vai descansar a sua alma. Aí que é o grande perigo e uma grande emboscada que às vezes nós corremos. Depois da multidão, nós estamos sós na casa paroquial. Mas a amizade com Deus nos faz realmente perceber que esse só é importante. É bom nós estarmos assim. Até para nós, naquele momento, nós bebermos
daquilo que o Senhor falou para o povo através da gente. Porque talvez naquele momento da missa a gente esteja preocupado com tantas coisas ao nosso redor, e a gente fica realmente preocupado com todas as coisas, que naquele momento não dá para a gente beber de toda a graça de Deus daquele final de semana. Então aquele momento de silêncio, também de ação de graças, é um momento em que toda a palavra de Deus que passou através da gente naquele final de semana, a gente possa reter no nosso coração. Então, a amizade com Deus, ela nunca nos deixa realmente sozinhos. Eu queria fechar isso, Padre, porque o Beni falou nesse bloco a gente ia iniciar dizendo que a gente também deve esperar um pouco no tempo do outro, né? A gente tem que ter paciência no tempo do outro. E eu me lembrei agora de uma situação que uma vez me aconteceu. Eu era coordenadora de um grupo de oração em Londres, e nós tivemos que, infelizmente, não é afastar a palavra, mas nós tivemos que conversar com 2 irmãos nossos que estavam criando muitos problemas no grupo. E nós tivemos que conversar com eles e falar, olha, desse jeito a gente precisa dar um tempo, pedir para vocês darem um tempo. E eles ficaram muito magoados, ficaram muito chateados. E o padre veio para cima de mim e falou, olha, Cleito, eu não quero você à frente desse grupo mais, eu quero que você saia desse grupo. Quero que você volte a sentar. E aquilo me machucou muito, porque nós estávamos com razão, né? Com uma certa razão. Aquilo me machucou muito. Mas aí eu fui, rezei muito, pedindo por aquela graça. E aí Deus me colocou uma coisa linda no meu coração. Inaugure um novo tempo. E encerre esse tempo. Às vezes a gente precisa disso, Beni. Às vezes a gente discute com o irmão, fica muito chateado, e a gente precisa fechar aquele tempo, né? Eu começo um novo tempo e eu fecho esse. A minha história com aquele padre encerrou. Agora eu começo um novo tempo. Passando 6 meses depois, o próprio padre veio me convidar. Cleito, eu preciso que você volte. Foi bom essa experiência, porque eu vi que a minha vida de comunidade está alicerçada em Cristo. E eu voltei com toda a minha alegria. Esse padre hoje está lá em Mogi, é um padre maravilhoso que eu amo tanto. E acontece isso comigo, acontece isso com você, com o padre, com o Júnior, acontece isso com o Juninho, com todo mundo. Com todo mundo acontece isso. A gente precisa encerrar. Teve um desentendimento na comunidade, na paróquia. Encerra aquilo e inaugura um novo tempo. Dá uma nova chance. Talvez ele não está tão preparado, né? Dá uma nova chance. Lembrei de uma historinha de porco-espinho. Chegou no norte dos Estados Unidos e viram que no frio os porcos-espinhos, vários animais morriam, mas a comunidade de porco-espinho ele sobrevivia. Aí foram checar, viam que eles ficavam muito machucados, mas eles sobreviviam. E aí colocaram alguns cientistas para examinar aquilo lá e ver o que estava acontecendo, como que se dava tudo aquilo, e eles descobriram que no tempo do frio, eles se uniam, eles ficavam juntos, só que um espinho machucava o outro, eles ficavam todos machucados. Só que o calor de cada um aquecia o outro. Eles, em comunidades, se machucavam com os espinhos, eles preferiam ficar machucados, mas eles sobreviviam àquele frio. Vida em comunidade é isso. A gente vai se espinhar o tempo todo. Eu já me espinhei com o Beni. Eu já me espinhei com o Júnior. Já me espinhei com o padre, não é? Mas estamos aqui sorrindo, felizes para dizer, proclamando, valeu a pena, porque nós somos verdadeiros amigos. É verdade. Deus colocava algo no meu coração aqui, eu queria que vocês falassem também. O grande segredo, um dos grandes segredos de viver em comunidade é achar o seu lugar na comunidade. É achar o seu lugar na amizade. Tem muita gente que sofre porque está no lugar errado. Está fazendo o que o outro deve fazer, né? Então, às vezes, também a gente precisa procurar o nosso lugar na amizade. Eu estava aqui vendo o Cleiton falar, os nossos exemplos são de Guareí, são de Tatuí, o exemplo do Cleiton são de Londres, são da Inglaterra, né, Cleiton? É o lugar onde ele viveu esse cristianismo inicial e muitas coisas vêm ao coração dele, né? Então, assim, a gente precisa saber o nosso lugar. Esses dias eu estava dizendo assim, lá no retiro de carnaval, que se eu quiser que o Júnior caminhe ao meu lado, eu preciso segurar o meu passo. Porque se eu andar muito rápido, o Júnior não consegue me acompanhar. Então, se eu quero o Júnior do meu lado,
caminhando na rua, eu preciso saber. Eu estava dizendo também, eu preciso saber a hora de calar, a hora de só ouvir o Júnior. Eu preciso saber a hora de eu falar para ele, para que a gente não se machuque, não vá se batendo. Então, na comunidade também é assim, né, Padre? Achar o nosso lugar, o nosso momento. E quando a gente encontra o nosso lugar, e até eu acho que é João Paulo II que dizia que vocação acertada é certeza de felicidade. Exatamente. Quando a gente encontra o nosso lugar, a gente sente essa felicidade. Primeiro, uma felicidade sabendo que a gente está sendo útil. Né? Como isso alegra o nosso coração. Corpo né? de Cristo, né? Eu estou sendo útil para o corpo de Cristo, eu estou sendo útil para aquela pessoa. Isso alegra o nosso coração, essa utilidade. E também uma coisa, saber do nosso lugar não é tomar posse do lugar. Saber do nosso lugar é saber que é ali o nosso lugar de serviço. Ali é o nosso lugar da diaconia, do ministério. É ali que Deus vai realizar maravilhas na minha vida e na vida da pessoa. Então, descobrir o lugar é você ter a certeza da sua felicidade no serviço e saber que ali é que Deus vai te usar realmente como um instrumento eficaz, um instrumento propício para que a graça de Deus possa acontecer. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também nessa questão, que aí é um outro lado desse questionamento, né? Aonde é o meu lugar? Porque a grande pergunta das pessoas que depois que tem um encontro pessoal com Jesus é: qual é o meu dom? Né? Qual é o meu dom? O que eu vou fazer na igreja? Vou cantar? Vou pregar? E o mais importante não é isso, né? O mais importante é ser cristão, né? O mais importante é ser Cristo. O mais importante é encontrar lugar no coração de Deus, porque aí as obras é consequência daquele encontro, daquela intimidade, daquela amizade com Cristo que nós iniciamos lá no começo do programa, né? A obra, eu sou músico, toco bateria fazem 17 anos, sou baterista, mas fazem muitos anos que eu não toco mais, toco uma vez por mês na missa com o meu ministério lá em Pilar, mas faz muitos anos que eu não toco mais, faz muitos anos que eu não toco. Por quê? Eu encontrei meu verdadeiro ministério. Deus suscitou depois de muitos anos, 2007, o ministério da pregação. Então o mais importante não é fazer, até é importante, né? Importante é ser, né? Não fazer. O importante é ser. Mesmo que eu não pregue, eu quero ser. Mesmo que eu não cante, eu quero ser. Mesmo que eu não interceda, eu quero ser. Mesmo que eu não faça nada e fique sentado ali, mas que o meu sentar ali seja Cristo para outro. E o mais lindo é que essa unidade parece que ela se completa, né? Vamos dizer assim que hoje eu não estou com o violão na mão. E se não tivesse o Juninho aqui, como que ia ser? Se ele não tivesse aqui do nosso lado, tocando esse piano lindamente, Não é isso mesmo. ia estar só os boca aberta aqui falando. Silêncio, né? Feio, né? Silêncio feio. O meu ministério, assim, eu falo para todo mundo isso e não tenho vergonha de dizer, eu não tenho o dom de falar. Eu falo pouquinho, eu prefiro cantar. Mas eu percebo, assim, que esse meu ministério de cantar se completa com o Beni. Né? Agora que a gente tem, graças a Deus, missões aí que Deus tem colocado para nós, assim, quanto a gente precisa um do outro. Do outro, com certeza. Eu vejo engraçado uma coisa assim, tem um grupo no WhatsApp lá, e quando as pessoas marcam a gente no Facebook, sabe quando você vai marcar alguém e fala assim, eu quero mandar uma mensagem para fulano, você coloca lá, o Cleito, o Padre Cirlei, o João, o Renato, daí tá escrito assim, Beni, e logo depois quem vem depois? Júnior. O Júnior. Porque se alguém marca o Beni, lembra do Júnior. Se alguém marca o Júnior, lembra do Beni. É isso mesmo. E é uma benção, porque a igreja é isso, né, Padre? Como dizia Santo Agostinho, né? Na diversidade, a caridade, e em tudo a unidade. Em tudo a unidade. Se a gente não fosse tão... a unidade dá a impressão de individualidade, e não é, né? E não é. Nós não somos individuais. Inclusive, a gente nem pode confundir a palavra comunidade com comunismo, né? Exatamente. Porque comunidade é você fazer o bem a todos. A todos. Né? E ao contrário da palavra comunismo. Até a gente pode pegar o papel de Nossa Senhora, né? No Pentecostes, Nossa Senhora estava em comunidade. Nesse dia da Anunciação, a gente traz a figura de Nossa Senhora que no silêncio
era comunidade. Né? O Juninho tocando teclado não falou nada, mas está aqui, ó, fazendo parte e sendo comunidade. Né? Nossa Senhora era essa. Era comunidade, né? Nossa Senhora foi comunidade, inclusive no momento da cruz. Porque talvez a gente goste de ser comunidade no momento da anunciação, da festa, da ressurreição, né? Da ressurreição, da Páscoa. O exemplo de Nossa Senhora é ser comunidade, inclusive na cruz. Isso é o que ela pode também nos ensinar. É verdade. O Júnior estava dizendo isso e um testemunho que eu dou disso é o seguinte: todo lugar que a gente vai, não adianta me desgoelar, cantar, porque no final vai todo mundo falar: nossa, Júnior, como você tem uma voz bonita, nossa, você canta muito. Então eu aprendi isso, não adianta eu desgoelar, querer cantar, querer fazer aquela coisa. Por quê? Porque quem vai chamar a atenção através da música é o Júnior, né? Então a gente... Você colocou no seu lugar, né? Me coloquei, achei o meu lugar ali, e é isso que nos completa. Para você ver que não é só beleza, né? Então é isso, gente. E a última palavra que eu quero deixar e que é muito importante para se viver em comunidade é compreensão. Compreender é o que está faltando hoje no mundo, um compreender o outro. Um compreender até o limite, até onde o outro pode ir. Compreender as habilidades do outro. Né? Eu sempre digo isso, eu não chamo outras pessoas, não dá pra gente chamar uma pessoa para cantar que não sabe cantar, né? Mas pelo contrário, a gente pode chamar aquela pessoa que canta muito e colocar ela ali em frente para cantar. Então compreender, entender o que o outro pode dar, entender o que o outro pode ser importante na comunidade, na nossa amizade, lá em casa. Depende muito da compreensão também para que as famílias continuem unidas, né? Compreenda a sua esposa, compreenda o seu esposo, aquilo que ele consegue dar, aquilo que ele pode te dar, aquilo que ele pode também receber, né? Tem gente que quando é muito amado, isso faz mal. Eu só fui salvo, alguns conhecem meu testemunho, outros não. Um ex-usuário de drogas, viciado, que foi salvo por causa de uma comunidade doméstica, por causa de um casamento de um pai e uma mãe. Até queria deixar aqui meu beijo ao meu pai e minha mãe, que eu amo tanto, e dizer que muito se deve à minha conversão por causa deles, que se uniram em Deus, sabe? Na oração. E é uma alegria quando eu vou pregar hoje com meu pai e com a minha mãe, cara. Uma alegria imensa. Quando eu estou no carro com meu pai e com a minha mãe, a gente vai lá conversando, quando a gente vai para a missão juntos, ali está se cumprindo a palavra de Deus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica o convite agora para que você volte aqui no nosso programa com papai e dê o seu testemunho. E com papai, com papai e mamãe. Traremos trazer os dois, fazer um programa e dar um testemunho, vir aqui contar para nós. A gente que é próximo do Cleiton sabe que testemunho. Retiro de Carnaval, o Cleiton começou a pregar, eu só chorei. Próxima vez eu já tá avisado, levar Gatorade no Carnaval para recompor os sais minerais, porque eu chorei nesse retiro com a pregação do Cleiton, com o testemunho dele. Fica o convite, hein? Obrigado. Tá bom? Aliás, já agradeço o convite por esse programa. Agradeço mesmo. Agradeço ao Júnior, Juninho, Beni, Padre. Muito obrigado por me fazer viver em comunidade nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, aonde quer que você escute esse programa, quando quer que você assista esse programa, nós estamos aqui em comunidade, viu? Muito obrigado. Reza para nós, Padre. Pedir ao Espírito Santo de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça da unidade seja derramada sobre todos os corações, de maneira especial sobre aqueles que não estão em paz nessa noite, sobre aqueles que estão divididos, sobre aqueles que estão separados, sobre aqueles que estão distantes. Que cada palavra desse programa possa penetrar no mais profundo dos seus corações, mesmo o coração endurecido, e que esse coração possa dar uma chance para o novo, porque só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Que o bom Deus abençoe a cada um de vocês com a graça da unidade, que seja um com Deus, e que o desejo mais profundo de cada coração seja buscar essa amizade com o próprio Senhor, para que nessa amizade
fluam e aconteçam todas as outras amizades, porque aquilo que é firmado em Deus permanece, é eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, abençoe-vos o Deus de toda a consolação, de toda a unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A maior oração que você pode fazer agora é com aquele que está do seu lado aí, você poder dar um abraço, dar um beijo, dizer o quanto você o ama. É a maior oração que você pode fazer. E acredite nisso, gente. Acredite nesse poder da unidade, no poder da amizade. E isso pode mudar, realmente pode mudar o mundo. Só ficar orando sozinho lá na sua casa não vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo a partir do momento que você se comprometer e dar as mãos, e dar aquele abraço, dar aquele beijo, ser comunidade. Fique com Deus, Deus abençoe você, que esse fim de noite seja abençoado, que o dia de amanhã seja abençoado, e até a próxima terça, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é que os torna capazes, sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu Espírito é quem age e faz.